Olha a gente aqui de novo. Hoje a gente tem uma pessoa super especial, essa querida amiga pessoal, uma terapeuta holística fantástica que eu conheço já há anos. Já passei pelas mãos dela. Ela é terapeuta holística estudiosa e terapeuta de terapia crânio-sacral, que mais uma vez eu convido para que todo mundo saiba do que se trata, porque é uma coisa impressionante como as pessoas ficam desinformadas, né? E é uma terapia incrível. Ela vai falar sobre o que é, como é, e vai todo mundo se apaixonar e ficar procurando. Ah, eu também quero fazer, eu também quero fazer. Tudo bem, Grace, querida? Oi, Cíntia, queria te agradecer por mais essa oportunidade, minha amiga do peito. E eu estou assim, adorando a ideia de poder falar sobre a terapia crânio-sacral, que é uma Não é? Eu excelente sei que você é terapia. apaixonada por essa terapia e quem É. faz com você e passa pelas suas mãos também se apaixona. Porque é de uma sutileza, né, de uma energia. Explica para a gente de novo, e para quem não sabe, não faz ideia do que é, o que é a terapia crânio-sacral? Como é que ela atua? Então, é uma terapia de toque suave, né, bem leve no corpo, você fica deitada e, de acordo com a mão treinada, né, por nós, pelos terapeutas crânio-sacral, nós conseguimos sentir o ritmo do seu corpo e conseguir fazer ele se estabilizar, ou ele está muito rápido, ou ele está muito lento. Nós temos que buscar a homeostase. E essa terapia foi criada pelo Dr. John Pledger e em 1983, em 1985 ele criou um instituto. Ele começou a ajudar as mães de início que tinham filhos com problemas mentais e neurológicos. E ele começou a ensinar a técnica para as mães. E depois essas mães ficaram tão satisfeitas e o melhoramento foi tão grande que ele resolveu montar um instituto para fazer os cursos, né? E aí foi que veio. Maravilha! Não, e olha, como é que você toca na pessoa? Você fala toque sutil, é que eu conheço pessoalmente. E, gente, é incrível. Agora, como é que é essa coisa do toque sutil? Como é que se Ele define? descobriu que o toque sutil ele é muito mais eficiente do que o toque pesado, né? Porque ele descobriu que o nosso sistema neurológico ele funciona dando retorno imediato, né? Então, se você apertar, ele vai se proteger, ele vai contrair. Mas se você for sutilmente, ele vai deixando você entrar. E aí você trabalha na parte de musculatura, de ossos, de células. Você vai conversando com o corpo e tem várias técnicas. Você pode fazer técnicas de somato-release, e a gente ouve do corpo, né, esses sinais de acordo com o que a gente vai aprendendo. Então, cada sinal significa uma reação que ele está dando e a gente vai ter que aplicar técnicas diferentes. Eu acho maravilhoso o corpo, a gente aprender, na verdade. Na verdade, eu acredito que a gente está reaprendendo, né, a ouvir, a estar presente com o espírito dentro de um corpo e começar a prestar atenção nele, porque a gente entra no piloto automático e não quer saber de nada, né? E, não é? E É. poder saber o que é que ele está falando, né? Qual é o conteúdo. E esse sistema crânio-sacral, ele descobriu, né? Acho que não é a palavra certa, mas ele identificou que o coração ele é o nosso mediador, né? Ele absorve todas as nossas emoções, nossos sentimentos e ele vai direcionar, dependendo da vibração e da frequência, aos órgãos destinados. Então, por exemplo, se você está triste, você vai ter um bloqueio no seu pulmão, por exemplo. E se você não cuidar disso, desse bloqueio, mais tarde isso vai virar uma doença, né? Vai Gente, começar a se tornar olha, uma olha que enfermidade. coisa maravilhosa, olha que conscientização, né? Que tem tudo a ver com o processo terapêutico, tudo a ver com o processo terapêutico holístico, né? E da reintegração do ser humano com o próprio corpo, com o próprio espírito e com o próprio conteúdo emocional que a gente traz, né? Me fala uma coisa, o que é que a gente trata com a terapia crânio-sacral? Basicamente, nós tratamos os bloqueios. Nós temos bloqueios físicos e emocionais. Os bloqueios físicos são você tem uma cirurgia, tem uma cicatriz,
isso é um bloqueio físico. Se você caiu, teve um acidente de carro ou de bicicleta quando você era pequeno, você caiu, quebrou o quadril e o rachou, mas a sua mãe e o seu pai disseram, não, continua andando aí que vai passar. E não liga, ele criou um bloqueio que mais tarde, quando você ficar mais velho, você vai começar a ter problema naquela área e você nem vai lembrar daquele tombo que você tomou. E você pode ter bloqueios físicos no parto, na gestação. Então, nós tratamos a pessoa desde da gravidez, no parto e depois até... É como se fosse uma memória física que a pessoa tem. Exatamente. Ali armazenada. Ela está somatizada no corpo. Olha, então, você trabalha aquele ponto e aquele ponto vai despertar. Deixa eu só terminar aqui o que é físico e o que é emocional para você entender. O físico, eu já te falei que é as partes, né? Eu tenho esse echarpe aqui que eu vou dar um exemplo do emocional. Por exemplo, nós temos a fáscia, que é uma membrana que cobre todo o nosso sistema muscular, ósseo, veias, tudo. Todos os órgãos são cobertos por essa membrana. E quando nós temos um bloqueio emocional, vamos dar um exemplo aqui, que aqui a fáscia você vê que ela está toda retinha, né? Está toda bonitinha. Mas quando você tem um bloqueio emocional, eu vou representar esse bloqueio por esse clipe pequenininho. Por exemplo, você caiu de bicicleta, ou então sua mãe te deu uma bronca, ou te deixou de castigo, você ficou meio sentido. Alguma perda emocional, alguma abalo emocional, certo? Aí depois você cresceu e conseguiu um namorado, aí você fez um outro bloqueio um pouquinho maior, né? Normalmente. Aí de repente você casa, filho. Ui. Aí vai teu marido se separa, ou então te trai. Olha o bloqueio como é que ficou o tamanho. Então a sua fáscia, na realidade, ela fica toda conturbada, como se fosse, eu sempre dou o exemplo de, vocês já tentaram tirar nó de cordão de ouro, assim? Sim. Quando você tem um cordão, você não consegue, com força, você não consegue tirar o nó. Mas se você for devagarinho, para um lado e para o outro, bem delicadamente, você consegue soltar o nó e ele fica flexível a nível de você. Ótimo exemplo, sim. Como o nosso corpo ele é um corpo autocorretivo, quando você quebra o braço, o osso ele emenda, só que ele pode emendar errado, né? Ele precisa do gesso. Quando você corta a pele ela cicatriza sozinha, pode cicatrizar errado, mas cicatriza. Então, o gesso ou uma sutura, tudo isso são ferramentas que você usa para ajudar na sua ferida. Mas internamente a sua ferida emocional e a física que ficou no seu corpo, não tem como, porque você não consegue ver, né? E essa terapia, com o nosso toque e a nossa mão treinada, a gente consegue perceber, porque o corpo fala com a gente, né? De acordo com os toques que ele consegue dar. Então, eu acho assim, a gente recebe uma energia, uma troca de energia que existe entre o paciente e o terapeuta, que é verdadeira. E é muito difícil a gente explicar isso para uma pessoa, porque como é que a gente vai explicar a energia? Aí eu trouxe aliás, hoje em dia já se explica, né? Energia, né? A física quântica já está explicando que nós somos energia, que tudo. Então, quem não entendeu ainda, né, volta para o século passado e fica lá, porque é melhor, né? Tchau. A gente pode criar umas ilhas, né, de século passado. Você não acredita? Então vai para lá e vive naquela ilha. Tá bom assim. Então eu trouxe essa bolinha para explicar para vocês que é uma lâmpada, que nós podemos acender essa lâmpada só colocando a sua mão nos 2 bolsos. Olha que fantástico. Então, isso significa que a sua mão tem energia para passar para o outro corpo. Então, da mesma forma que o gesso, que a sutura ajuda o paciente nas feridas, nossa mão treinada, ela vai ajudar na sua ferida interna. E o corpo, ele entende você, ele sabe que você está ali perto e ele se abre para você, ele consegue trabalhar tudo e você sai de uma maneira assim maravilhosa. Você não consegue entender como mudou tanta coisa. Eu já fiz, já participei, eu falei, já fiquei nas mãos dessa doutora aqui da terapia crânio-sacral. É fantástico. Ela olha o corpo assim, ela diz, olha, tem isso, aconteceu isso no teu passado, porque está aqui puxando não sei o quê, e a gente sai de lá outro. É algo impressionante, é fantástico. Que tipo de problema físico a gente pode trabalhar com a terapia crânio-sacral? Tipo, se eu tiver enxaqueca,
Basicamente, todos os problemas que são neurológicos, né? Então, temos a enxaqueca, temos a depressão, a ansiedade, o estresse, a fadiga crônica, o autismo. O autismo, então, é uma coisa impressionante como é que os autistas respondem bem a essa terapia. Eu tenho casos, eu posso contar? Claro. Tem um caso de um autista de 17 anos e a mãe desesperada porque ela fica extremamente estressada. Realmente é muito estressante para a mãe, né? Eu até falo com elas, vocês dois têm que fazer a terapia, né? É verdade. Ainda mais na cidade, né, Luiz? Então, a primeira vez que eu consegui, né, tratar ele, eu botei ele perto da mãe, né, para poder a mãe me ajudar, e ele ficou calmo, sentado, desenhando, sem pular, porque ele pulava o tempo todo, era só pulando, 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 não parava nunca, até a hora de dormir. Dizia ela que era assim. E ela falou: o que você fez com meu filho? Ele já está 3 horas aqui parado, desenhando no computador, não sei o quê. Mais calmo. Acalmou o sistema nervoso central, entende? Então, eu acho que se vocês puderem, quem tiver filho autista, puderem usar essa terapia para eles. Então, déficit de atenção, tudo isso, todas essas novas reações químicas neurológicas, né, do corpo das crianças que estão. Vício também, vício de remédio, né, para dormir, enfim. Eu queria também poder dar um exemplo do que é a Pfizer, como essa Pfizer é importante para a gente. Eu tive uma paciente que ela era uma médica e ela chegou lá em casa pedindo ajuda para dor no ouvido. E eu pedi para ela deitar, relaxar na maca e tudo. E eu vi que o pé dela estava inchado. E perguntei: o que tem no teu pé? Ela falou assim: isso aqui não foi nada, não. Foi um cachorro que na praia de cachorros passou por mim e quebrou três lugares no meu pé. Eu tive que fazer não sei quantas cirurgias e eu estou aí já 1 ano e pouco com esse pé assim. E eu comecei a tratar o pé dela. Desculpa, meu netinho chegou aqui. Tudo bem. E ela falou assim: mas eu vim aqui para você tratar o meu ouvido. Mas eu falei: não, mas o seu pé é que está afetando o seu ouvido. Ela: como assim? Como assim? Você não é médica? Você não sabe o que é fáscia? Ela: mas eu nunca estudei isso. Eu falei: mas tem a ver. Se você tem um tecido que é uma membrana lisa, né, como eu expliquei, e repuxa de um lado, ela vai refletir no outro. Claro. E aonde que você está sentindo a dor é exatamente do mesmo lado que você está tendo a dor no ouvido. Então, deixa eu tratar o seu pé. Não, eu quero que você trate o meu ouvido. Eu falei: querida, a terapeuta aqui sou eu. Dá para eu tratar? Não precisa pagar se você não sentir melhor. Então, eu tratei o pé dela e na mesma hora que eu estava tratando, ela começou a sentir estalos no ouvido. Não, olha que fantástico. E a dor foi passando. Ela falou: nossa, como é que pode? É uma coisa impressionante. Eu não imaginava que fosse. Assim, imagina a dificuldade que outras pessoas que não são médicas, né, entender isso, né? Então, eu estou dando exemplo de uma médica. Né? Mesmo porque... Quando ela virou, saiu um tampão, uma rolha de cerúmen do ouvido enorme. Estava ali dentro, pressionada pela fáscia, né? Quer dizer, tudo foi se relaxando, soltando. Estamos todos, na verdade, mentalizando para que a classe médica, porque é muito interessante, porque as pessoas acham ainda, como na Idade Média, que a gente tem que se dividir, né? Eu não aceito terapia holística, eu não aceito terapia alopática, eu não aceito... Não, a gente tem que integrar. E os médicos, eles deveriam olhar com mais carinho e atenção todo o processo integrativo e holístico para poder ter exatamente esse tipo de avaliação. Você chegar dentro de uma consulta, né, e falar assim: olha, aconteceu isso, 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 e está me doendo o dedão da mão. O dedão da mão. Então, aconteceu alguma coisa na sua coluna? Sei lá, né? Então, vamos ver o que é que houve. E não o que aconteceu. Passa um remedinho. Gente, a gente percebe, é só olhar o mundo, né? Nós não estamos curados, nós estamos cada vez mais doentes, não é? Eu posso dar o próprio exemplo também, como foi que eu conheci a terapia crânio-sacral. Eu estava num cabeleireiro e uma menina sentou do meu lado e a gente começou a conversar.
E ela perguntou o que eu fazia. Na época eu era só fonoaudióloga, né? E ela perguntou: você gostaria de trabalhar na minha clínica? Eu falei: não, porque eu não posso trabalhar, o meu diploma não é válido aqui e tal. Ah, então você tem que fazer essa terapia que eu faço. E começou a me apresentar e fui fazer uma sessão com ela. E expliquei para ela que eu tive um aneurisma cerebral, que eu tenho uma cicatriz bem grande aqui. E essa dor de cabeça não me passava nunca. Tinha vezes que era de estourar a cabeça. Com uma sessão, minha dor de cabeça acabou e nunca mais voltou. Então, eu fiquei fascinada por essa terapia. E eu fui, pouco a pouco, nos estudos dela e depois eu comecei a fazer o curso e estou até hoje. Já fazem 13 anos. Nossa, é uma maravilha. É uma maravilha mesmo. Eu conheço bem a terapia, ela é fantástica. Eu só tenho que torcer muito, né, e ficar do lado de cá e falar assim, tomara que isso seja, né, a gente ainda briga de maneira medieval, né, para que as coisas sejam reconhecidas, aquilo não Exatamente. precisa ser reconhecido, você precisa ser só constatado, né? É. Fazemos parte todo do processo de um corpo, né, universal. O nosso corpo não é diferente. E nós, quer dizer, o Instituto ele está tentando ver se a gente consegue colocar nas maternidades um terapeuta crânio-sacral quando a criança nasce, porque os bloqueios que a gente consegue no nascimento é tão grande que fica o resto da vida, a gente fica sofrendo Imagina, com esses bloqueios. Às vezes é a posição errada que o médico coloca sem querer, porque tem que tirar a criança de qualquer maneira. Mas se ela for vista por uma terapeuta crânio-sacral na hora, ela já tira o bloqueio nossa, ela vai e evitar muita fica coisa. sofrendo a vida toda. Aí nós que somos terapeutas em constelação familiar vamos ter um trabalhinho reduzido. Você não trouxe, mas isso não, isso foi consertado quando nasceu com a terapia crânio-sacral, não é? É muito Eu incrível. tive, assim, não sei se foi a honra de ver o parto de duas filhas das minhas amigas. E, nossa, ela ficou presa por 45 minutos, a cabeça dela. Ela nasceu com a cabeça amassada, né? Claro. Na hora, Como muitas crianças, aliás, né? e eu realmente dou graças a Deus de ter podido participar do parto e ter feito uma coisa por ela. Maravilha. Grace, você está atendendo ou tem outras pessoas que atendem? Como é que é? Eu estou atendendo e também eu posso indicar outras pessoas que são meus amigas que atendem. Não, mas eu queria saber se você está atendendo no Brasil. ritmo normal. É só você entrar no Instituto John Pledger. Uhum. Se for no Brasil, é só no Instituto Pledger Brasil. E por ali você coloca o zip code e vai Vai achar ser terapeuta na sua área. Tá, mas de qualquer maneira, deixe o seu telefone se você quiser, o seu Então, contato. Você tem site, as pessoas podem te encontrar na internet, você tem Facebook, tudo, toda essa rede tem. natural, tá tudo direito? O meu Facebook é Cranial Sacral Plus. O meu telefone é 407-501-0717. E tem o meu website, que é Grace Was. Grace normal, WASTH, WAST, né? E, querida, foi um prazer falar com você, um prazer poder partilhar esse trabalho lindíssimo que você faz e espero que vocês que estão aí escutando, né, deem uma ligadinha e vão experimentar. E quem tem filho, então, nossa, né, é algo assim Calmar um pouquinho. impagável, né, para alinhar toda essa energia, esse isolamento, inclusive, que nós tivemos agora, né, tira da escola, faz homework, muda toda a estrutura, as crianças ficam sem saber o que é que está acontecendo, sentindo tensão e estresse dos pais, que estão também pressionados por causa de um estresse coletivo. Quer dizer, nada como equilibrar tudo isso, né, para não ficar, inclusive, na memória, né, do Eu corpo. queria dizer também que quando a gente trata de criança, a gente também treina a mãe, que é para a mãe continuar treinando em casa e não Olha que ficar fantástico. dependente, porque tem vários casos que são casos crônicos, como Sim. autista, né? Ou qualquer outro tipo de problema mental. Então,
Pode Perfeito. ter certeza que você vai sair também como uma terapeuta cuidando do seu filho. Falei que essa entrevista aqui era impagável. Querida, beijos, Muito obrigada. obrigada, gratidão imensa pela partilha, né, desse conhecimento incrível. Adorei te ver de novo e a gente vai se falar. Para vocês que viram, ouviram e anotaram tudo aí, beijo grande e aproveitem. Beijo.